meu nome é Fernanda Iemba, eu sou enfermeira e estou como secretária de saúde do município de Chapadão do Céu. Nós fazemos parte da Sudoeste 2 de Goiás, um município promissor, um município que se preocupa muito com a saúde, e tivemos a ideia de lançar o Saúde Cast, que é um podcast, um bate-papo descontraído com os nossos colegas de trabalho, onde nós vamos falar sobre o assunto que a gente gosta de falar, que é saúde, promoção da saúde. Então eu convido você para fazer parte desse programa, incentivar, convido você já a dar o seu like, curtir, compartilhar, enviar para alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Hoje nós estamos aqui com a Duda, que é a nossa psicóloga das emoções, coordenadora aqui dos nossos grupos de atendimento de psicologia, e também com o Dr. Paulinho, que agora é o nosso vice-prefeito, e também nosso psiquiatra aqui do município, já está há muitos anos trabalhando aqui em Chapadão do Céu, né, Dr. Paulinho? Isso, boa tarde a todos, boa tarde, Fernanda, boa tarde, Jota, boa tarde, população do Chapadão do Céu. Vamos falar um pouco aqui de saúde mental específica. Estamos no mês de janeiro, vamos lançar essa ideia agora desse podcast, né, Fernanda? Uma inovação para a gente levar a informação de saúde para a população. Isso. Porque é quem mais precisa, e nós estamos aqui para contribuir com a saúde do município e da nossa população com informação, que é o que mais faz as mudanças no município. E nós estamos aqui hoje de branco para falar do Janeiro Branco, em homenagem ao Janeiro Branco. Dudinha, o que é o Janeiro Branco? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Dr. Paulinho. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje. A campanha do Janeiro Branco, ela traz uma reflexão muito importante sobre a nossa saúde mental. Ela começou lá por volta de 2014, por alguns psicólogos ali em Minas Gerais, porque eles perceberam que em janeiro, geralmente, é quando a população está motivada, né? Então começa um ano novo, novas metas, novas ideias, coisas que a gente quer fazer nesse ano. Então a gente consegue trazer voltar, né, um olhar para a saúde mental. Essa campanha, ela sugere neste ano a gente falar sobre o autocuidado. Por que o autocuidado? Muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida automatizada, fazendo coisas corridas, sem olhar pra gente, e a gente nunca vai dar suporte para nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que convivem com a gente, se a gente não tiver com a nossa própria saúde em dia. Então essa campanha do Janeiro Branco nesse ano, ela tá bastante voltada pra gente falar da nossa própria saúde mental. Muito bacana mesmo. Você sabe, Duda, que você falando, eu lembrei de uma coisa. Eu ouvi muito também dizer, mas assim, não sei em qual estudo, que em dezembro é quando a pessoa está mais depressiva, porque ela faz uma análise do ano e percebe que às vezes se frustrou, porque a gente faz muitos planos, mas meio que vira uma chave em janeiro, né? Isso. E tem essa motivação. Então o autocuidado realmente é um tema muito pertinente. E, Dr. Paulinho, como que a gente consegue identificar se eu estou precisando de um atendimento de psiquiatra ou psicólogo? Como que eu consigo identificar quando eu já não estou bem? Porque muitas pessoas têm esse paradigma, né? Eu não posso procurar um psiquiatra porque eu não sou louco. Isso. Não é bem assim, né? Fernanda, outro dado importante, só para complementar o que você trouxe, que é importante, o que a Duda, boa tarde, né, Duda? Eu acho que eu esqueci de complementar você no início. Mas um dado importante, já que você trouxe esse dado do fim do ano, tem um dado também que os países frios também têm mais depressão. Pela questão climática também, porque as pessoas ficam mais fechadas, mais retraídas, elas saem menos de casa, socializam menos também. Então vindo nesse sentido, os países tropicais teoricamente eram para ter um número menor, né, a nível mundial, isso aí, mas o clima também, então tem esses fatores da questão, às vezes até financeira, do trabalho, da nossa vida, né, até do clima, são muitos fatores que podem levar estatisticamente é isso aí. Nós temos, perdão, doutor Paulinho, realmente lá no DSM da psicologia, né, esse diagnóstico de depressão sazonal, já é reconhecida, porque tem pessoas que por temporadas, por períodos, principalmente momentos mais frios, realmente se sentem mais deprimidas. Isso. E já vindo de encontro essa questão, eu costumo falar o seguinte, que a nossa vida, quando que a gente deve procurar, então? Vou procurar uma psicóloga, um psiquiatra, né, alguém, um acolhimento, né, nesse segmento da saúde. Quando a gente achar que a nossa vida ela saiu da nossa
da nossa normalidade. Porque o que eu costumo dizer para meus pacientes, né, Fernanda, Duda também, que assim, nós temos um padrão. Então, quando que a gente pode dizer, por exemplo, que a nossa ansiedade passou do ponto? Quando ela começar a te dar algum sintoma físico, alguma alteração tua de rotina ou de sintoma físico, alguma coisa que você não tinha antes, quando às vezes a pessoa começa a desenvolver uma gastrite nervosa, uma diarreia, fibromialgia, dores no corpo, e que são coisas que a gente chama que são de fundo emocional, e depois assim até primeiramente é sempre bom uma avaliação psicológica, né? A psicóloga vai avaliar, vai ver se é uma coisa assim, tem muitas coisas grau 1 que não tem necessidade de usar medicamento. Geralmente a psicóloga também, ela já vai fazer essa avaliação. Se ela mesma achar assim, não, isso aqui tá uma coisa mais moderada para frente, mais grave, ela mesma vai estar encaminhando aí pra gente, ou até algum outro profissional da saúde, um outro colega, um outro médico clínico também, alguém que também possa ter feito já esse diagnóstico de uma gravidade um pouco maior da situação. Interessante, doutor. E o que a gente encontra mais no consultório hoje de psiquiatria no nosso município? O que tem chegado mais pra gente? Um paradigma, assim, Fernanda, que eu vou dizer assim que eu costumo falar, né, Duda também, é que as pessoas falam assim, quem procura um psiquiatra ou uma psicóloga ou algum serviço de saúde mental é louco. Na verdade, o menos que tem é louco lá dentro, porque se a gente for ver assim, a estatística exata não vou lembrar, mas se for ver uns 2% aí que vai ter algum tipo de alucinação auditiva ou alucinação visual auditiva, que, né, seria dita essa popular loucura, que o nome não seria até a loucura, algum tipo de alucinação, delírio, essas coisas. Mas então o que a gente mais encontra é, número 1, ansiedade, e número 2, depressão. E depois, em terceiro lugar, na minha prática clínica e também, o que eu posso ver mais seria insônia, né, também junto. E muitas vezes o que eu costumo dizer pros pacientes também, que quando desequilibra um, acaba desequilibrando os outros, porque assim, vira um ciclo vicioso. Você tem uma insônia, no outro dia você, por exemplo assim, você não dormiu direito, aí o outro dia você vai ter irritabilidade, nervosismo, dor no corpo, cansaço. Então, se você tiver já irritado, junto às vezes com alguma diversidade do dia, alguma coisa ali na tua rotina que mudou, então aquilo ali você passa de repente ficar aquilo ali rotineiro, e depois você fica deprimido para baixo e começa uma ansiedade, depressão, e quando vê, a pessoa tem 3, 4 sintomas desses aí junto, tudo associado. Sim, acaba virando uma comorbidade também, né? Muitos pacientes acabam primeiro desenvolvendo um quadro ou de ansiedade ou de depressão na maioria das vezes, e por comorbidade desenvolve, né, o outro diagnóstico, porque realmente vem a insônia, vem a perda de apetite, várias coisas que vão prejudicando a qualidade de vida. Isso. E a nossa fila de espera para psicóloga hoje ela é imensa. Até foi umas questões levantadas nesse ano político que nós tivemos o ano passado, e nós já queremos aproveitar até e orientar a população, porque nós conseguimos reformular um pouquinho para dar vazão a esses atendimentos. E com certeza, né, Duda, o top 1 ali é o estresse, a ansiedade, né? Eu acho que o campeão de encaminhamentos tem sido a ansiedade e depressão. E eu queria te perguntar, Duda, como que vai funcionar agora essa questão da psicologia para a gente conseguir dar vazão a essas filas de espera? Duda, se permitir só interromper um pouquinho antes dela responder, claro. Fernanda, eu vou aproveitar e vou só falar os dados que tem aqui, que você falou do estresse. Então eu vou falar um pouquinho dos dados, porque são o que mais ou menos chega no nosso serviço de saúde. Eu levantei alguns dados pra gente ter um pouquinho de noção, né? Então, assim, falando de taxa de suicídio, isso aqui são dados a nível de Brasil, que eu peguei, né, de últimas atualizações. A nível de Brasil, 12,6% dos homens, a cada 100 mil homens, realizam suicídio, né? A mulher são 5,4% a cada 100 mil mulheres, né, efetuam suicídio, isso no Brasil. A ansiedade é realmente o número 1 de procura no serviço de saúde mental a nível de Brasil. Nós temos 9,3% da nossa população é ansiosa. Isso se equivale a 18 milhões de brasileiros que procuram os que são ansiosos. Justamente. Doutor, às vezes eu relaciono um pouco essa ansiedade, e principalmente ligada à insônia, um pouco com o celular, sabia? Também, justamente. Essa higienização do sono é bem importante, né? Porque a gente pega ali o celular e aí quando vê já passou 30, 40 minutos, tá ali, a gente vai vendo coisas, né? Uma hora tá vendo uma coisa legal, depois já tá vendo uma coisa triste,
e aquilo vai deixando a gente cada vez mais cheio de informações ruins. E outra coisa importante também, que eu costumo falar, nós que, por exemplo, assim, se pegar a minha faixa etária de 40 anos, eu tenho 42 anos, nós pegamos aquela transição de eu cresci e ainda não existia celular. Então nós pegamos a transição do não celular com o celular e também com a globalização. Então o mundo acelerou, né? Nós ainda eu peguei aquela fase ainda do mundo que você não, né, tinha no máximo telefone fixo, não era todo mundo, então você almoçava em casa, não tinha celular no bolso, então você tinha muito mais paz na vida. Com o aceleramento do mundo, o que eu costumo falar, isso é uma percepção minha, isso eu não tirei de dado nenhum, que eu costumo dizer assim que vai ter 3 tipos de cérebro. Vai ter o cérebro que vai se adaptar, principalmente as crianças que nascem já nessa situação. Vai ter as pessoas como nós, assim, que às vezes vão ter que tomar um ansiolítico, vai ter que nós pegamos essa mudança do mundo, que a gente vai conseguir acompanhar ele, e vai ter o modelo de cérebro que não vai se acompanhar, que não vai conseguir ter, né, acompanhar essa velocidade em que o mundo acelerou. E isso aí, o resultado disso é os estresses, são as ansiedades, e tem gente, e esse grupo 3, que é o que não vai conseguir acompanhar, para mim, é aquela pessoa que no fim ela vai morar numa fazenda, ela vê uma outra alternativa de vida que não seja essa alternativa acelerada hoje da informação. Exatamente. Né? E quando a gente fala de higienização do sono, né, uma coisa bem importante, geralmente que é indicada, que a gente recomenda, é desligar as telas 1 hora ou 1h30 antes de dormir, porque é o tempo que o nosso cérebro vai demorar para se desligar daquelas informações. Porque hoje, quando a gente abre uma rede social, não é só uma imagem, é uma notificação, é uma propaganda, então a gente tem muito acesso de um tempo muito curto. Então, desligar as telas 1 hora, 1h30 antes do seu planejamento para dormir, melhora a sua qualidade de vida também, para acordar mais disposto, mais concentrado. Hoje a gente recebe também muitas queixas, né? Nossa, eu tô com falta de perca de memória, eu tô muito ansioso, não consigo me lembrar onde eu deixo a chave, não tô prestando atenção, porque essa mente acelerada, né? Essa alta dosagem de dopamina, o doutor vai conseguir explicar melhor, que vem pro nosso cérebro quando a gente tá usando uma tela. Então, praticar atividades que não exijam telas, como leitura, meditação, né? Às vezes um jogo mesmo de manual já ajuda você a fortalecer e estimular as suas atividades cognitivas. Isso nessa questão da memória, que é uma coisa muito corriqueira, porque ela está muito relacionada, às vezes, a 2 coisas mesmo: insônia e problema de memória, depressão e memória, ansiedade e memória. O que acontece? Às vezes é um mecanismo do nosso próprio cérebro, um mecanismo de defesa dele também, porque assim, aquilo que está sobrecarregado, às vezes ele vai pegando o que é o menos importante e vai deixando para lá, né? Porque tanto o nosso corpo físico quanto o nosso emocional vai priorizar o que é mais importante. E para mim, daí, só dar continuidade nesses dados, né, que é curto, a gente tava falando então, eu peguei mais porque justamente são nossas principais queixas mesmo, o nosso principal procura dos pacientes. Então, em relação à depressão, nós temos 11,7 milhões, né, de brasileiros com depressão. Isso se equivale a 5,8% da nossa população do Brasil. O Brasil é o 4º país do mundo com mais estresse, nível de estresse. É um país estressado. É um país estressado. Então é o 4º país do mundo com mais estresse. Isso se equivale ao que? 42% da nossa população tem estresse, né? E muita gente, o que acontece? Como é uma coisa que também acontece com o nosso corpo físico, às vezes quando a coisa está começando, a gente não tem percepção, o sintoma é leve, você não se dá conta. Então, às vezes, quando está a coisa mais moderada, mais grave, que a gente vai se dar conta que deve procurar uma ajuda, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Eu queria chamar a atenção também quando o senhor trouxe os dados, né, de tentativa de suicídio. É uma questão muito banalizada, né? Muitas pessoas às vezes acham, falam frases muito tristes, na verdade, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? Quem quer se matar, se mata, né? Porque eu queria chamar a atenção pra quantidade de homens, né? A gente fala pouco da saúde mental do homem. Homens são as pessoas que menos procuram atendimento, que menos fazem exames, né? E a saúde mental é tão importante quanto para a mulher quanto para o homem. E geralmente os homens acabam usando métodos mais letais, né? Então por isso tem essa diferença muito grande. Mulheres tentam mais, né, tirar a própria vida, enquanto os homens usam, às vezes, numa única tentativa, usam um método mais letal. Então é importante todo mundo buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica, né? Buscar o serviço de atendimento público, porque todas as pessoas
pessoas, né, têm direito a esse tipo de atendimento e se cuidar também. Sim, gente, nós não podemos deixar de citar o que a pandemia causou na saúde mental, né? É gritante, assim, a diferença. Nós que estamos há alguns anos trabalhando com saúde, é muito diferente agora. Realmente, assim, virou uma chave depois da pandemia. As pessoas realmente estão mais ansiosas, mais depressivas, elas não têm mais, assim, o mais pânico, né, de tudo. Os hospitais estão sempre lotados. O hospital tá lotado, o PSF tá lotado, tá tudo lotado, porque todo mundo fica com medo de tudo. A gente fica sabendo de uma virose que surgiu. Ninguém mais se trata em casa como a gente fazia antes com uma dipirona. Não, as pessoas já querem exames, se possível até uma tomografia, porque já tá com muito medo, né? Criou esse pânico na população. Isso é uma coisa que é tão sutil que mais reflete na vida de todos nós, né? Isso, a pandemia veio, Fernanda, com toda essa carga, então teve algumas partes aí, né, que trouxe esse pânico, e veio também, por outro lado, né, trazer algumas formas de soluções pra gente também, às vezes crescer um pouco como, assim, país e como desenvolver novos métodos de saúde. Algumas coisas passaram a vir também por conta da pandemia, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da consulta online, que já existia, sim, porém se intensificou muito na pandemia. Então teve algumas, vamos dizer assim, com a tecnologia de hoje que a gente pode dizer que é bem avançada, tem algumas coisas que, algumas modernizações, algumas melhoras que a pandemia, né, trouxe toda essa parte negativa, mas trouxe alguns ganhos novos, algumas coisas novas aí. Agora, voltando ao assunto dos nossos grupos, eu lembrei de falar que eu estava esquecendo da notícia mais legal de todas. Nós vamos ter um CAPS em Chapadão do Céu, vocês sabiam? Sabia? Sabia? Não vou negar. Fernanda, um CAPS eu posso falar assim, né, como médico, mas o CAPS ele traz a equipe multidisciplinar e traz o acolhimento do paciente. Então o paciente ele tem a possibilidade dele passar o dia lá, ele fica desenvolvendo atividades e isso traz o quê? Um vínculo maior, não só com o profissional em si, com a equipe toda, né? Então isso aí traz um ganho do que, porque a saúde mental ela está muito relacionada também à atenção junto, né? Então às vezes aquela pessoa que está deprimida, às vezes a pessoa solitária, ela tem mais chance, dela ter uma recaída, dela ter uma crise, alguma coisa, um pânico, e ela ali, o CAPS ele traz esse acolhimento como se fosse um ambiente mais familiar. Pessoa, você tá ali, você se sente incluso, como se fosse ali você fazer parte do meio social, né? De uma coisa que você é parte daquilo. E a base do atendimento do CAPS, ele é atendimento em grupo. Então, por isso que esse ano nós já iniciamos essa reformulação no atendimento de psicologia, que eu vou pedir para a Duda explicar agora pra gente como que vai funcionar, que já é um pré-treino para como vai funcionar o nosso CAPS, né? Esse ano, provavelmente, né, doutor, a gente começa a construir nosso CAPS, já está o projeto pronto, aprovado na Suvisa, engatilhado, e já estamos preparando a equipe. Como que vai funcionar, Duda, a partir desse ano, o atendimento de psicologia? Então, Fernanda, né, e doutor Paulinho, eu acredito que até o final do ano a nossa expectativa é boa de que a gente consiga alcançar, né, reduzir essa fila de espera tão grande que você trouxe, que tem sido realmente uma reclamação da população. Então, a partir de agora, nós do serviço de psicologia estruturamos um acolhimento, um primeiro contato com todos os pacientes que estão aguardando há tanto tempo esse atendimento. Nesse primeiro acolhimento, né, a gente vai ouvir, escutar o que está acontecendo na vida dessa pessoa, principalmente a queixa principal, porque muitas vezes quando essa pessoa foi encaminhada, né, até o dia de hoje, aconteceram mudanças, aconteceram outras coisas, ou até mesmo uma pessoa que mudou de cidade, ou aquela problemática naquele momento foi resolvida ou foi intensificada. Então é nesse primeiro acolhimento, nesse primeiro atendimento que nós começamos a realizar esse ano, que nós vamos ouvir, escutar o nosso paciente e direcionar, né? Então a gente tria esse paciente depois se ele vai ser direcionado para um atendimento individual ou um atendimento em grupo, né? Então esse atendimento em grupo, muitas pessoas pensam que é, por exemplo, um atendimento igual aqueles filmes americanos, né? Dos alcoólicos anônimos, que você vai chegar lá e sair se expondo. E na verdade não. São grupos muito bem estruturados, né? Só vai passar por esse atendimento em grupo quem for avaliado, que realmente
pertence, que tem essa categoria, né? Que vai poder ter um benefício maior e melhor. Por quê? Por exemplo, pacientes deprimidos, né, doutor Paulinho? São muito isolados, tem pouca rede social mesmo, de familiar, de sair de casa. Então, o grupo, ele vem com uma proposta de melhorar a convivência dessa pessoa, de forçá-la a sair de casa. Então, esse atendimento, ele precisa ser desmistificado. Na verdade, ele é muito positivo e até mais benéfico em alguns casos para alguns pacientes do que o atendimento individual. Mas a gente tem também os casos mais graves, né, mais preocupantes e que sim, terá o atendimento individual por direito. Então, né, após esse acolhimento, após essa avaliação, essa triagem, esse paciente, ele vai ser direcionado. Então, até o final do ano, eu acredito que a gente consiga triar, né, atender e acolher toda a nossa população que está na fila de espera muito da psicologia. Bom. Na verdade, isso já existe em outros municípios, né? A maioria dos municípios trabalham dessa maneira, então nós estamos aí com uma expectativa muito boa de que dê certo. Eu quero dizer também para a população que a Duda, ela tem uma experiência com grupos. Nós já temos o grupo de adolescentes, né? Como chama mesmo nosso grupo? Chama Jovens em Ação. Jovens em Ação, que começou assim de leve e agora tá um sucesso. Os jovens já foram até para Mineiros para estudar, né? Foi um grupo bem especial. E um grupo super bacana, e vocês vejam só, adolescente é um grupo que é difícil a adesão, e eles aderiram super bem ao grupo, então eu estou realmente com uma expectativa de que vai funcionar. E a gente trabalha no grupo de adolescente, né, assim como a gente pretende com os atendimentos em grupo, não somente tratamento, mas também prevenção. Então a gente já previne que essa pessoa, né, tenha um diagnóstico mais grave ou intensifique os sintomas. Então realmente é muito produtivo, é muito bom. Eu vou só complementar assim mais uma vez para a população entender bem certinho que essa questão do grupo é uma questão que aquela pessoa mesmo que precisar, às vezes ela tem alguma coisa que é uma coisa confidencial, alguma informação, algum sentimento, alguma coisa, até ela vai passar pelo acolhimento, pela triagem antes, e ela vai ter a oportunidade, essa pessoa de estando no grupo, ter um atendimento individualizado, voltar pro grupo, ou só um atendimento individualizado, ou só em grupo. Então cada caso é um caso e cada caso vai ser avaliado individualmente para ver aonde vai ser designado, né, Duda? Exatamente, a gente vai avaliar com muito cuidado. Então esse primeiro contato, esse primeiro acolhimento é pra gente ouvir, avaliar, entender melhor. Não vai ser colocado todo mundo num grupo, não é isso, mas a gente vai ouvir com muito carinho cada um dos nossos pacientes. E assim, é importante a gente dizer também que o atendimento em saúde mental, o atendimento da pessoa que tem algum transtorno em saúde mental, ele não é feito apenas com um item só, por exemplo, só medicamento ou só a terapia. Ele é um conjunto de coisas e o paciente precisa ter essa disciplina. A gente vê muito casos de insucesso de tratamento, né, doutor? Porque o paciente não tem a disciplina e às vezes nem a paciência para aguardar o medicamento fazer efeito, já abandona o tratamento, abandona às vezes sem até o desmame e aí acaba ficando pior, não é verdade? Então conta pra gente assim, quais são as principais causas que você vê de um insucesso de tratamento dos pacientes hoje? Então, falando um pouco do ponto de vista médico, que a Duda pode até complementar algum outro ponto depois de vida também, né? Mas do ponto de vista médico, Fernanda, Duda, né, ouvintes, primeira coisa é a pessoa tem que ter paciência, porque justamente isso é que a Fernanda colocou. O medicamento, ele tem o tempo dele de ação. Alguns medicamentos levam de 2 a 3 semanas para começar a fazer o efeito. E eu costumo até brincar com os pacientes que às vezes, por isso que os casos mais graves são internados no hospital, porque antes de ficar bom, fica ruim, né? Justamente porque assim, eu costumo brincar, Fernanda, que tem algumas situações assim que esperar 2 semanas ou a pessoa melhorou ou morreu sozinho, né? Mas por isso que esses casos mais graves a gente interna. Mas de modo geral, né, o paciente que é do consultório, o que acontece? Tem esse tempo mesmo. Precisa o tempo, que são 2 semanas, o tempo do remédio fazer efeito, e a pessoa muitas vezes ela não espera esse tempo. E daí ela abandona antes. Tem a questão também do efeito colateral, que tem medicamentos que às vezes dão um efeito colateral 2, 3 dias, 4 dias inicial, que são náuseas, tontura, dor de cabeça. A gente tem que a gente tem que às vezes persistir um pouco, resistir àqueles primeiros efeitos colaterais. Isso aí varia de cada pessoa. E vem também a outra parte, porque assim,
o medicamento ele tem uma progressão. Por exemplo, assim, com 1 semana de uso ele tem um efeito, com 2 é melhor, com 3 é melhor, com 1 mês é melhor, e leva muitas vezes em 45 dias para o remédio chegar no pico do efeito. E muitas vezes nesse primeiro contato a gente dá uma dose às vezes menor por conta desses efeitos colaterais que nós colocamos, toda essa situação, e muitas vezes primeiro o mais importante é o remédio, a pessoa se adaptar ao medicamento, né? Conseguir daí ter a confiança ali no profissional que aquilo vai dar certo, fazer as mudanças que ela tem que fazer de vida, às vezes em relação à parte laboral, à parte familiar, aquilo que está levando aquela situação junto, porque é um conjunto, e daí também não abandonar, porque muitas vezes a pessoa toma o medicamento 3, 4 meses e fala, eu tô bom, às vezes ela melhora mesmo, mas esse estou bom é realmente isso, estou bom, ela não melhorou, ela não está ainda boa, porque o tratamento muitas vezes ele é 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até mais, depende, porque muitas vezes a pessoa tá com alguma sintomatologia que ela traz aquela sintomatologia de meses, de anos atrás. Como é que a gente às vezes tomando um medicamento 2 meses, 3 meses, ele vai dar aquela regulada da gente ficar melhor, mas não é que você melhorou. Então por isso que é um acompanhamento que tem que ser feito. Não é necessário acompanhamento médico, psicológico, e o principal, na minha opinião, é mudança do estilo de vida. Isso. Precisa praticar uma atividade física, precisa ter uma boa alimentação. Com certeza. Senão não tem jeito de ficar bom. E é um acompanhamento multi também, né? Porque tanto é que tem um retorno, não é à toa que a gente tem um retorno no atendimento. Como o doutor trouxe, né? É muito comum, o paciente apresentou a primeira melhora, 1 semana sem crise, né? Os primeiros meses ali, e não tá fazendo aquele acompanhamento de forma adequada para ver se realmente pode parar de usar aquela medicação ou não. Então, para terapia, né? A gente observa o quê? A gente precisa abordar as questões que estão desenvolvendo aquelas crises também. Então é um acompanhamento em conjunto muitas das vezes que vai fazer a diferença e vai causar essa mudança no estilo de vida. Então a gente precisa de um conjunto, né? A prática de atividades físicas é muito importante, a alimentação saudável. Fazer uma coisa que te dê prazer. Fazer um hobby, uma atividade, né? Que desenvolva mesmo. Como a gente trouxe ali atrás, né? A questão da dopamina das telas. Dopamina é o hormônio do bem-estar e da felicidade. Então eu tô mexendo numa rede social, eu vou me sentir muito bem muitas das vezes. Mas é uma falsa sensação porque ela é imediata e você fica cada vez mais dependente. Agora, quando você pratica uma atividade que você gosta, né? Ou até mesmo um crochê, ou você sai para pescar, ou você reúne com a sua família, com pessoas que você se sente bem, né? Com frequência você vai estar estimulando também essa produção de hormônios da felicidade. Então é muito importante a gente ter uma rotina adequada. Eu gosto de trazer até um exemplo meu, né? A gente chama na psicologia de autorrevelação quando a gente faz um exemplo próprio. No decorrer ali da faculdade, no finzinho da faculdade, eu era uma pessoa muito ansiosa, eu tinha muita ansiedade, né? Muita coisa acontecendo. Hoje eu tenho uma vida muito corrida, não faço uso de medicação, mas eu tenho um estilo de vida muito saudável. Então eu pratico atividade física todos os dias. Claro que cada pessoa tem uma condição, nem para todo mundo vai ser a mesma receita, porque não tem uma receita, né? A gente avalia individualmente, mas para mim a atividade física fez uma diferença muito grande. Então eu percebo que eu funciono bem, eu consigo me organizar, eu consigo fazer todas as minhas atividades, inclusive meus momentos de lazer, mas é decorrente também a atividade física regular, porque eu faço todos os dias, é onde eu me descarrego, onde eu relaxo. Eu tenho até brinco nas minhas redes sociais, eu ponho lá uma enquetezinha para os meus pacientes, né? As pessoas que me acompanham sempre votar se foi praticar alguma atividade física ou não. Então eu tenho um retorno muito legal disso também, porque eu percebo que traz um efeito bacana para nossa saúde, tanto física, principalmente a mental. Essa parte que você, né, colocou dessa parte hormonal, hoje, né, nós temos mais acesso, né, tá mais já uma coisa que, né, a gente já tem mais vivência e mais informação, porque a atividade física realmente ela libera a endorfina na gente, né, que é um hormônio do prazer. Depois temos a dopamina vem com aquela sensação de recompensa mesmo, de você ter alguma coisa ali que te trouxe uma satisfação pessoal, e nós temos a serotonina, que o que acontece? Eu costumo até falar para os pacientes assim, ó, porque se a serotonina está relacionada à alegria, né, depois nós temos a endorfina, que é o prazer, dopamina, prazer. Então a pessoa não pode viver só de prazer,
porque senão, né, a pessoa, o dependente químico aí seria a pessoa mais feliz do mundo, né? E não é, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio do que na vida? Uns 70%, 80% de felicidade, com uns 20%, 30% de prazer, pra gente ter aquele equilíbrio. A gente tentar ter uma vida saudável, uma alimentação saudável. Outra coisa, porque o dado do estresse que eu coloquei antes ali, o estresse, ele é acumulativo. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei como é que eu tô com depressão, com ansiedade, se eu não tenho nenhum problema grande na minha vida. Mas às vezes a pessoa tem acúmulo de vários problemas pequenos, e esse acúmulo, ele leva, às vezes é igual o copo que vai gotejando, ele derrama. Então o que acontece? A pessoa chega um ponto que ela se sobrecarregou, e hoje isso está muito ligado com o trabalho, porque a gente dosar o nosso nível de trabalho, e às vezes não é nem a gente, o funcionário, às vezes ele tem que seguir aquilo que está colocado para ele. Existem metas de empresa e cada pessoa muda. Uma pessoa tem suporte, uma carga, outra pessoa não. Então isso aí é de cada um, é individual também. Então nós temos tentar ter um equilíbrio da nossa carga emocional. Exatamente. Porque quando essa carga emocional ela está sobrecarregada, vai dar algum desequilíbrio ou mental ou físico na gente, ou até os dois, porque o nosso corpo tem que ter o equilíbrio físico, mental junto. Quando desequilibra um, afeta o outro. É o que a gente fala muito de regulação emocional também no acompanhamento psicológico. Não é não sentir, né? Como a Fer brincou no comecinho, né? A psicóloga das emoções. Nós trouxemos em setembro, né? Com as escolas, com as crianças, falando sobre regulação emocional. Não é não sentir raiva, ou não sentir tristeza, ou não sentir ansiedade, né? São emoções importantes pra gente, mas o que a gente faz com ela, o quanto a gente reduz, como a gente se organiza, se a gente torna elas emoções produtivas. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa ansiosa para uma viagem que eu consigo me organizar com antecedência, preparar minha mala, ter as preocupações. Gostosa, né? Isso, né? Aquele frio na barriga. Então, a emoção, ela não é ruim, nem a ansiedade, nem a raiva, nem a tristeza, mas sim a intensidade dela, ou quando a gente está totalmente desregulado. Isso, justamente. Pessoal, vamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês de topar participar desse programa piloto aqui. Espero que dê certo. Quero convidar você a seguir a rede social da Secretaria de Saúde, a curtir, compartilhar esse vídeo, compartilhar. Sempre tem alguém precisando dessa informação. E no próximo mês, se tudo der certo, estamos aqui com mais alguns convidados, tratando mais alguns temas pertinentes à saúde. Então, obrigada, Dr. Paulinho. O Dr. Paulinho está como vice-prefeito, então ele não atende mais na rede pública como psiquiatra, mas nós temos a doutora Ana Cláudia, que assumiu os pacientes, né? E a Duda, que está aqui como a nossa psicóloga das emoções, coordenando o grupo. Então, vocês estão bem assistidos. E quero aproveitar também e fazer um convite para a população. A prática de atividade física no nosso município é bem fácil, né? Tudo plano, fresquinha, cidade. E também temos o funcional ali na Secretaria de Esportes, de terça e quinta. Temos o caminhar com a Polícia Militar ali na praça, que é super bacana. Tem vários, o ano passado foi investido no município várias praças com locais apropriados para caminhada. Então é só querer se movimentar, né, gente? Isso. Fernanda, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. Agora eu estou aí do outro lado, né, da linha como vice-prefeito, né? Nós vamos contribuir de outra forma, a gente não pode exercer 2 cargos. Então nós somos, assim, o Chapadão do Céu sempre teve administrações que sempre buscaram a melhora, buscaram sempre estar evoluindo, e com nós não é diferente. Então eu queria parabenizar essa iniciativa. Eu acho que a gente levar a informação para a população é uma das melhores formas da gente ajudar, porque é informando que a gente ajuda, e também nós ao mesmo tempo eu queria dizer que a gente sabe dos nossos pontos que nós precisamos melhorar, como foi colocado essas demandas represadas, essas coisas, e essa nossa busca sempre, a gente não pode nós não somos acomodados. Então a população pode esperar de mim, da Fernanda, da nossa equipe, do prefeito Vinícius e de todo mundo que estiver envolvido na administração, muito trabalho, muita vontade de fazer. Nós não vamos acertar tudo, mas tudo que a gente for fazer, inovar e tentar, sempre em busca de trazer uma melhora, trazer alguma solução para aquilo que às vezes ainda não está funcionando como deveria, né? Trazer uma melhora para a população. Então, pedir
desculpa por alguma coisa que faltou, alguma coisa que a gente tem às vezes se equivocado ou deixado de falar, mas aqui foi um bate-papo descontraído. Sim, Espero que nós pudemos ter levado a informação, né, do ponto de vista de cada um, né, dentro das nossas limitações, e que possa ter contribuído com a vida dos ouvintes e que a gente possa ter levado um pouco de informação de saúde mental a mais na vida de cada um e que possa. Com certeza, muito obrigada, viu, Dr. Paulinho, pela sua fala. Realmente foi muito importante vários, principalmente esses dados que você trouxe para ampliar a nossa visão, porque quando a gente fala de saúde mental, não é brincadeira, não é frescura, não é chamada de atenção. Então, realmente, se você é uma pessoa que está procurando, né, atendimento, está precisando de ajuda, pode procurar a unidade mais perto da sua casa, né? Nós estamos em equipe para realmente acolher e ajudar a nossa população. Então, para essa campanha, reforçando a importância do nosso autocuidado, né? Que também depende um pouco da gente. O que eu estou fazendo na minha prática, no meu dia a dia, que eu posso melhorar? Será que é na minha alimentação? Será que eu posso fazer uma caminhada? Será que eu posso me inscrever num esporte, numa atividade diferente? Então, acredito que essas atividades do autocuidado também contribuem muito para nossa saúde mental. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Agora tem treino daqui a pouco. Parabéns a você, Duda, pela contribuição. A você, a Fernanda, parabéns que, né, vocês trouxeram muitas coisas importantes. Então, esse foi o nosso SaúdeCast. Quero pedir também a contribuição de vocês. Se tem algum tema que vocês têm vontade de ouvir, alguém que vocês queiram que a gente coloque aqui para conversar, contribua para a gente crescer aqui no programa e fazer mais vezes. Obrigada, pessoal.